Na última aula a gente falou sobre as características dos seres vivos. É por meio dessas características que eu posso dizer que a Luna é um ser vivo. Só que o que acontece é que a Luna ela não vive sozinha. A Luna ela precisa interagir com outros seres que não possuem vida e com outros seres vivos. Por sinal, as interações da Luna com os cachorros da vizinhança não são nada legais. Então, ignora aquela mensagem do teu ex que te mandou Feliz Ano Novo só para começar a infernizar a sua vida de novo, porque é hora de biologia. Para que a gente possa entender, a gente precisa compreender que um ser vivo ele não vive sozinho, ele não vive isolado. O ser vivo, então, ele precisa interagir com outras formas de vida, com outros seres vivos, mas ele também vai interagir com seres não vivos, com seres inanimados. Beleza? Então vamos lá. Para que a gente possa compreender o que a gente vai fazer, a gente vai começar do nível mais baixo, que é o átomo, até a gente chegar no nível mais alto, que é a biosfera. Então, tudo que está aqui nesse quarto aqui, na verdade, tudo que está no mundo é formado por átomo. Por quê? O átomo é a unidade básica de toda a matéria. Então, uma casa é formada por átomo, um carro é formado por átomo, aquele teu coleguinha que você não curte muito, ele também é formado por átomo. Tudo que existe no planeta tem átomo. Vamos pegar exemplos de átomo? A gente tem um exemplo, o átomo do oxigênio, o átomo do carbono, o átomo do hidrogênio. Então, são exemplos de átomos, beleza? Só que o átomo, ele não curte muito essa ideia de ficar sozinho na dele. Na verdade, o átomo é tipo aquele cara que ele é muito sociável. Então ele faz um amiguinho átomo aqui, uma amiguinha átomo ali, vamos se unir, vamos ser amiguinhos. E assim eles passam para o próximo nível, que é as moléculas. Vamos aprender um negócio muito importante com o átomo? Na vida, não dá para ir em lugar nenhum sozinho. Valeu? Então as moléculas, elas são a união de dois ou mais átomos. Por exemplo, a molécula da água, ela possui 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. O próximo nível é formado pelas organelas. As organelas é como se elas fossem os órgãos das células. Então a célula ela vai ter a mitocôndria, as células vão ter cloroplastos, ribossomos, são exemplos de organelas que são como se fossem os órgãos mesmos dessas células, é aquilo que vai desempenhar a função nas células. Olha que legal, esses átomos, as moléculas e essas organelas vão formar as células. A gente viu na outra aula que existem seres unicelulares que possuem só uma célula, então esses seres eles só vão chegar até esse nível. E os seres multicelulares como a gente, se você é multicelular e está vendo essa aula, pode continuar porque a gente vai passar de nível. Beleza? Então essas células, na verdade, elas vão fazer aquela famosa panelinha. Já ouviu falar em panelinha? Que só os amiguinhos mais próximos estão ali, quem é muito diferente não pode fazer parte. Então essas células vão perceber que existem outras células. Lembra que a gente viu que existem células de diferentes funções? Então você que tem uma função semelhante à minha, vem aqui. Você também tem função semelhante. Você não, você é diferente, fica para lá. Então essas células não são tão amigáveis como é diferente. Elas vão se unir para que elas possam passar para o próximo nível, que são os tecidos. Ou seja, os tecidos são a união de células de semelhante função, que executam a mesma função. Por exemplo, a gente tem um exemplo dos tecidos musculares, que são formados por células musculares, dos tecidos epiteliais, dos tecidos conjuntivos, dos tecidos nervosos, beleza? Diferentes tipos de tecidos, então, agora eles vão se unir para formar os órgãos. Por exemplo, sabe aquele órgão que a Morena vive quebrando em você, o seu coração? Brincadeira. Então, por exemplo, o coração, o fígado, o estômago, diferentes tipos de órgãos, eles são formados por diferentes tipos de tecidos. Percebeu então? Os tecidos vão se unir agora e vão formar o próximo nível, que são os órgãos. Só que não para por aí. Agora esses órgãos vão se unir para formar diferentes tipos de sistemas. Por exemplo, o sistema digestório, que tem a boca, que tem o estômago, tem o esôfago, enfim, vários órgãos vão se unir e vão formar uns sistemas. Só que a gente não é formado apenas por um sistema. Existem vários tipos de sistema, como o sistema respiratório, como o sistema endócrino, o sistema nervoso, o sistema muscular. Então a união de vários sistemas vão formar essa coisa linda atrás da tela que é você. Fofinho, né? Beleza? Então agora a gente formou um organismo, já pode acabar a aula? Não, não pode, porque você não curte muito a ideia de viver sozinho, as outras espécies, os outros organismos também não, é por isso que agora a gente vai para o próximo nível, que é a população. Quando eu falo a população de Porã, por exemplo, que é a cidade que eu vivo, eu estou me referindo a um conjunto de indivíduos da mesma espécie que vivem na mesma área, entendeu? Então você que é de outra cidade, você também faz parte de uma população. Então, por exemplo, a gente pode ter uma população de leões, vários leões que são a mesma espécie que vivem na mesma área, numa savana, por exemplo.
Só que essas populações, elas não vivem no mundinho delas sozinhas. Por exemplo, o leão que vive na savana, ali tem a população também de zebra, tem populações de plantas, tem populações de búfalos, enfim, várias populações em volta naquele mesmo lugar. Isso forma a comunidade, que é um conjunto de diferentes tipos de populações no mesmo local. Agora, o conjunto dessas comunidades, que são os fatores bióticos, juntamente com os fatores abióticos, como temperatura, luz, água e nutriente, vão formar o que a gente chama de um ecossistema. Esse aqui é um exemplo bem legal de um ecossistema que talvez você possa observar aí da tua casa. Um jardim. Em um jardim a gente encontra fatores bióticos, ou seja, os seres vivos, mas a gente também encontra fatores abióticos, com a presença do calor, a presença da luz, a presença da água. E o conjunto de todos os ecossistemas da Terra forma o maior nível de organização dos seres vivos, que é a biosfera. Eu espero que você possa ter aprendido um pouquinho. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar uma mensagem aí embaixo, que eu entro em contato com você para te ajudar. Valeu? Um grande abraço!